Olá, mãe que me acompanha aqui no canal Renascendo Após a Maternidade. Seja muito bem-vinda, não só ao canal, mas ao meu novo cenário. É daqui que eu vou gravar aí nos próximos meses para você. Hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante e eu denominei, ou melhor, eu recebi uma indicação de denominação disso de uma cliente minha. Ela falou: Bianca, por favor, grava um vídeo sobre chorofobia. O que seria isso? Eu até dei uma googada para ver se esse termo existe, não existe no português. E chorofobia que eu vou tratar aqui nesse vídeo hoje é a nossa fobia, a nossa incomodação, o nosso não aguentar ver crianças chorando. Eu vou te explicar melhor sobre isso ao longo do vídeo, então fica aí e vem conversar comigo. Se você não me conhece, eu sou a Bianca Amorim, eu sou psicóloga, coach de mães, idealizadora do programa online Renascendo Após a Maternidade e mãe, assim como você, do Davi, de 5 anos, e do Lucas, de 3 anos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a chorofobia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero conversar com as pessoas que se incomodam com choro, que não aguentam de forma alguma ver uma criança chorar e que muitas vezes, por conta desse incômodo, toma atitudes para que esse choro sane, intempestiva, ou às vezes que não ensina, não acrescenta nada para a vida da criança. E a gente precisa entender que chorar é normal, que chorar é modo de comunicação. É o principal modo de comunicação, de verbalização de uma criança até aproximadamente 2 anos. Não que ela pare de chorar com 2 anos, mas a partir dos 2 anos ela começa a desenvolver mais a fala e pode ser que em muitos momentos, ao invés de chorar, ela consiga nomear o que está acontecendo. Mas ainda assim, é provável que o choro continue sendo uma forma de comunicação por alguns anos, além desses primeiros 2 anos. E é por isso que a gente precisa aprender a lidar com o choro infantil, ao invés de temer, ao invés de ter fobia, ao invés de tentar remediar de qualquer forma, muitas vezes até mesmo subornando a criança, oferecendo algo, muitas vezes um doce, um brinquedo, para que a criança pare de chorar, porque aquilo está te incomodando demais. Então, passo número 1 para a gente se livrar da chorofobia é entender que choro nada mais é do que comunicação. É claro que em alguns momentos esse choro de comunicação é porque a criança está sentindo algo, ou uma dor porque caiu, porque se bateu, ou porque está doendo algo internamente, né? Ou uma irritação, um não saber lidar com algum sentimento que acaba virando choro, porque ela não sabe falar, ela está irritada, enfurecida, estressada, e como ela não sabe nada disso e também não sabe lidar, além de não nomear, ela também não sabe lidar, ela chora. E aí, eu não tô falando que por ser algo natural, que a gente deva deixar a criança chorando, muitas vezes sozinha, sem a nossa empatia, sem o nosso acalento, não é isso. É importante que a gente saiba que a criança chora por se comunicar, mas ela não se comunica sozinha, ela está tentando falar algo para alguém. Esse alguém precisa estar próximo para começar a tentar decifrar aquele choro e descobrir do que se trata. E muitas vezes a gente, até por não saber lidar com esse choro e por se sentir tão incomodada, faz exatamente o contrário. Deixa a criança chorando num canto e sai para também não se enfurecer, se entristecer e acabar também chorando ou se irritando, gritando com a criança. Só que adulto de um lado, criança de outro, cada um no seu cantinho irritado, não resolve o problema. Então a gente precisa primeiro acalmar essa criança, amparar essa criança que chora, legitimar o motivo do choro. Ela tá chorando, por mais que para você aquela queda tenha sido boba, que não dê para ter machucado, ainda assim a gente precisa legitimar, porque para ela foi alguma coisa importante, porque senão ela não estava chorando. Uma outra questão, a gente costuma muito falar coisas que são meio que no automático. Então, por exemplo, a criança cai, chora e a gente pega a criança e fala: já passou, não precisa chorar.
não passou, porque senão ela não estava chorando. Então, não passou. E o que a gente precisa fazer é parar de desmentir. Então, você tá mentindo porque isso não foi nada e por isso tá chorando. Não, pare de mentir, pare de chorar. Não é isso, esse não é esse o caminho. Na verdade, o caminho é: ok, você tá chorando, deve ter doído, eu entendo. Vem aqui, vamos se acalmar um pouquinho. Daqui a pouco vai passar. Esse é o caminho onde a criança se sente respeitada e legitimada a sua dor, né? E é isso que a gente sempre tem que buscar na nossa prática educacional. Respeito acima de tudo a criança. A gente tem muita mania de achar que a gente está sabendo sempre mais do que a criança, mas muitas vezes é ela que nos diz o que está acontecendo, porque é no corpo dela, é ela que está sentindo. E por mais que pra gente tenha sido algo bobo, um choro desnecessário, a gente precisa cada vez mais ampliar o nosso olhar e, ao invés de ter um olhar sobre a situação como adulto, ter esse olhar como uma criança. E se eu que fosse a criança, como eu estaria agindo numa briga entre irmãos com brinquedos? Será que para mim seria uma briga boba essa briga? Será que eu não teria um motivo muito forte para me enfurecer e gritar e chorar e espernear? Sempre fazer esse movimento de olhar pelo olhar da criança também vai nos aproximar cada vez mais dela, a ter um olhar e um cuidado empático, né? E aí, gente, é bem interessante quando essa criança então tá chorando, além desse acolhimento, né? Além desse não julgar se aquilo é maior ou menor aquela dor, né? É importante que a gente cada vez mais vá ensinando os nossos filhos a nomear aquilo que eles estão sentindo, porque é isso que vai fazer com que essa criança vá crescendo e vá diminuindo também esse choro que a gente julga ser desnecessário. Então, ok, você caiu, doeu, então fez dodói, né? Quando a gente cai, faz dodói, às vezes dói. Então a criança vai entendendo. Quando ela cai, pode se machucar e que é isso que produz a dor. E é provável que em algum momento da sua vida ela venha pra gente com menos choro, mas talvez chorando que doer, né? Cair, dói, mas nomeando mais o que aconteceu. Você brincou com seu irmão, vocês disputaram um brinquedo. A gente fica bem chateado quando a gente quer brincar com alguma coisa e a outra pessoa não deixa a gente, né? E isso deixa a gente irritado, e aí a gente vai dando nome a esses sentimentos que estão virando choro. E vai fazer com que essa criança pouco a pouco vá compreendendo. Recentemente, o meu filho de 5 anos chegou para mim e falou: mãe, meu amiguinho lá na escola ficou muito chateado porque o outro amiguinho jogou o brinquedo para fora do tanque de areia. Falei: filho, ele chorou, foi? Não, mamãe, ele só ficou chateado. Então ele já entendeu que chateação é um sentimento não necessariamente ligado ao choro, mas é algo que deixa a pessoa desconfortável, triste, mas não necessariamente também que ela precisa chorar. Ponto, ele já aprendeu um sentimento novo e provavelmente quando ele ficar chateado, ele vai reportar a mim, chorando ou não, que ele está chateado por tal questão. E é assim que a gente vai ensinando os nossos filhos a diminuírem cada vez mais o choro, aumentarem cada vez mais a verbalização. Mas nós, enquanto isso, podemos somente o quê? Apoiá-los a verbalizar, aumentar a verbalização e diminuir a nossa vontade de calar a criança. Porque quanto mais a gente tenta calar a criança, menos a gente ensina essa criança a verbalizar. Quanto mais a gente suborna, oferece um doce, um brinquedo para essa criança parar de chorar, mais a gente perde a oportunidade de ensinar algo que essa criança vai vivenciar pelo resto da sua vida, porque frustrações todos nós teremos à torta direita até ficarmos velhinhos e até o dia que a gente for embora. E é nessas oportunidades que a gente tem grande chance de ir ensinando os nossos filhos a lidarem com isso e não se transformarem em adultos que não saibam lidar com frustrações e estão aí no trânsito buzinando, xingando, fazendo uma confusão por conta, muitas vezes, de situações bem pequenininhas que, se eles tivessem aprendido a verbalizar seus sentimentos, certamente
eles deixariam passar no trânsito e chegariam para um amigo, para a mãe, para a mulher e reclamaria da situação em casa. E estaria tudo bem. Esse é o nosso principal objetivo, formar essas crianças para serem adultos melhores no futuro. E eu espero de verdade que com esse vídeo eu tenha te apoiado a entender que choro é natural, faz parte da comunicação e que é o nosso dever apoiar essa criança a lidar com esse choro e cada vez mais diminuir o choro para aumentar a verbalização do que está acontecendo com ela. Não deixa de se inscrever no canal para receber os outros vídeos que eu estou fazendo constantemente. Toda terça e quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Para você se inscrever é só ir aqui embaixo, apertar o botão de se inscrever. Quando você aperta, aparece um sininho. Aperta o sininho e aí você sempre vai receber notificações quando eu colocar um vídeo novo e aí você não vai perder nadinha. Um grande beijo pra você. Tchau, tchau.